Henrique e Pedro são amigos desde a escola primária, quando os meninos jogavam bola e andavam de bicicleta pelos becos do parque da cidade juntos. Pessoas aleatórias na rua até pensavam que eram irmãos de tão parecidos. Eles liam quadrinhos juntos e sonhavam em crescer e se tornarem astronautas ou trabalharem como militares juntos. Henrique e Pedro carregaram sua amizade ao longo dos anos e eram virtualmente inseparáveis. Eles jogavam basquete, saíam juntos à noite, lutavam contra valentões e tentavam conhecer garotas juntos. O tempo passou rápido e quando os meninos se formaram, seus interesses começaram a se diferir significativamente. Henrique, sonhando com uma carreira de escritório e uma vida simples, foi estudar na universidade, enquanto Pedro ainda não conseguia decidir o que queria fazer com a sua vida. Com certeza, os amigos ainda se encontravam nos fins de semana e mantinham-se informados sobre suas vidas, mas em algum ponto, Henrique começou a sentir que Pedro tinha alguns segredos escondidos dele. Ele sentiu isso em algum nível subconsciente, mas decidiu não incomodar o seu amigo, percebendo que, se ele quisesse ou precisasse, ele contaria tudo a ele. Que foi exatamente o que aconteceu. Ei cara, você não vai acreditar. Eu me alistei nos Fuzileiros Navais, será um teste da minha força e uma chance para eu provar que eu valho algo. Pedro disse animado quando os amigos se encontraram no fim de semana. Bem, eu não sei. Eu acho que você precisa descobrir a sua vida e decidir o que é mais importante no momento, respondeu Henrique, que francamente não estava feliz com a escolha de seu amigo. Os pais do Pedro também não partilhavam da sua alegria, pois era muito perigoso. O seu pai, Mauro Torres, teve a oportunidade de cheirar a pólvora na juventude e sabia o valor das patentes e prêmios militares. O Sr. Torres amava seu único filho mais do que a própria vida e no fundo sonhava que ele ficasse por perto para sempre. Apesar dos argumentos de seus pais, Pedro não desistiu da sua decisão e se alistou para o serviço militar. Nesse meio tempo, havia rumores de que, na época, Pedro teve um relacionamento com uma garota que nem Henrique e nem os pais de Pedro tinham visto, e eles perderam completamente o contato depois que ele se alistou. Surpreendentemente, estar no corpo de fuzileiros navais acabou sendo bastante fácil para Pedro. Ele gostava de cumprir ordens e completar tarefas difíceis em condições de combate. Pedro serviu na unidade de forças especiais de elite, que sempre foi considerado o modelo de bravura e coragem militar mais alto. Infelizmente, os problemas bateram à porta da família Torres muito cedo, e a notícia da trágica morte de Pedro soou como um raio, assim, do nada. Pedro morreu num acidente de treino, mas os seus pais não conseguiram aceitar o fato de que Pedro se foi. Eles só perceberam que isso realmente aconteceu depois de ver o caixão coberto com a bandeira nacional. É claro, os responsáveis pela morte dos soldados foram punidos na tola extensão da lei. Mas para os pais aflitos isso foi um pequeno consolo. Henrique ficou chocado com a notícia da morte de seu amigo, mas ele assumiu a organização do seu funeral. Muitos amigos de Pedro e outras pessoas ficaram devastadas com a notícia de seu terrível destino e vieram se despedir. A morte de seu filho teve um efeito prejudicial na saúde de Rose e Mauro Torres, que pareciam ter envelhecido instantaneamente. Ironicamente, o Sr. Torres, pai de Pedro, sobreviveu apenas 2 anos e morreu de um ataque cardíaco. O coração do pai não suportou a dor pela perda do filho que deu sentido à sua vida. Deus, eu realmente mereço tudo isso? A senhora Torres chorou, por ter perdido 2 das pessoas mais importantes da sua vida em tão pouco tempo. O único consolo para a mulher aflita foram as frequentes visitas de Henrique, que cercava a mãe de seu melhor amigo com carinho e atenção. Levando um dia de cada vez, Henrique se tornou como um filho e cuidou dela como se ela fosse mesmo a mãe dele. Henrique visitava a mulher de 2 em 2 dias, sempre trazendo remédios e comida. Henrique também nunca esqueceu de seu melhor amigo e visitava seu túmulo toda semana. Tornou-se uma espécie de ritual para Henrique, que compartilhou os detalhes mais íntimos de sua vida com seu amigo falecido. Então, meu amigo, eu não sou o mesmo idiota que eu costumava ser. Estou na gestão agora e ganho um bom dinheiro, mas tudo é o mesmo na minha vida. Eu ainda não tenho família ou filhos. Agora, se você estivesse vivo, você certamente iria estar conquistando o coração de muitas garotas.
Você nasceu vencedor e as mulheres te amavam, meu caro amigo. Henrique disse durante uma de suas visitas ao túmulo de Pedro. Ele geralmente jantava com a senhora Torres depois dessas visitas, e eles conversavam sobre o passado distante e lembrando de quando Henrique e Pedro costumavam ir pescar ou jogar basquete no quintal de sua casa. Essas visitas sempre terminavam com lágrimas e abraços, e Henrique se sentiu mal por vários dias depois, porque ele ainda se sentia culpado por não ter mudado a mente de Pedro há 12 anos, permitindo que ele desse o passo que acabaria sendo fatal para ele. Mas, como sabemos, o tempo não volta e Henrique entendeu isso como ninguém. Um dia, uma bela jovem veio ao escritório da empresa onde Henrique trabalhava como gerente. O nome da jovem era Vitória, e mais do que qualquer outra coisa, ela queria obter a posição gerencial nessa empresa. Quando Henrique viu a jovem pela primeira vez, seu coração de repente começou a bater mais rápido e seu pulso acelerou como se tivesse corrido uma maratona. Depois de passar os olhos pelos documentos e recomendações de seus locais de trabalhos anteriores, em que a garota segurava nas mãos, Henrique notou que Vitória era solteira e criava sua filha Lisa sozinha. Sendo gerente, Henrique fez mais algumas perguntas à jovem sobre trabalho e suas qualificações. Então disse: "Bem, senhora Vitória, eu acho que você ficará feliz em saber que você atende os requisitos para trabalhar nessa empresa e nós gostaríamos de contratá-la. Por favor, deixe seus documentos com meu assistente e comece amanhã." Um sorriso doce cruzou o rosto de Vitória, agradecendo a Henrique e, posteriormente, deixando seu escritório. Após esta entrevista, o coração do jovem foi literalmente cativado pela nova funcionária, que acabou por ser muito inteligente e trabalhadora, bem como bonita. Henrique notou repetidamente que Vitória ficava até tarde no escritório separando papéis e relatórios para um mês com muita organização. Uma noite, Henrique não aguentou mais e foi até a funcionária dizendo: "Senhorita Vitória, parece que você tem trabalhado muitas horas extras e você claramente merece que eu te leve para casa." Vitória sorriu para Henrique e acabou aceitando a oferta. No caminho para casa, os jovens começaram a conversar e Henrique soube que o pai da filha de Vitória havia morrido há muitos anos e que ela teve que criar a sua filha sozinha. "Então, você está fazendo um ótimo trabalho. Tudo está dando certo", Henrique disse com notas de respeito e simpatia em sua voz. Quando eles estavam chegando na casa de Vitória, o homem lhe desejou uma boa noite e apertou a sua mão. Desde então, Henrique levava Vitória para casa todas as noites, tornando-se uma espécie de tradição. Essa tradição resultou em um relacionamento romântico intenso que surpreendeu os dois. Vitória apresentou Henrique a sua filha Lisa, que gostou muito do jovem educado à primeira vista. A única coisa que preocupou Henrique foi que ele decidiu não apresentar a sua namorada a Dona Torres, pois ele sentiu que ela poderia ficar triste pela vida pessoal feliz de Henrique, pois ia se lembrar da morte de seu filho. Vitória estava bastante preocupada com suas frequentes ausências durante as quais ele visitava a mãe de seu falecido amigo, que ela havia se mudado para a casa de campo de seus pais. A garota achava que tinha alguma coisa errada com essas demoras de Henrique, mas acabou deixando de lado. Mas, ao sentir a desconfiança de seu namorado, Vitória optou por não compartilhar detalhes sobre sua vida passada e sobre o pai de sua filha. Seja em um clima de sigilo e reticência, o relacionamento de Vitória e Henrique se desenvolveu sem muita pressa e um pouco misterioso. Eles pareciam viver uma vida dupla escondendo algumas coisas. No aniversário da morte de seu amigo, Henrique foi visitar seu túmulo com um buquê de flores e a foto da escola de seus colegas de última reunião antes de Pedro ir para o campo de fuzileiros navais. Enquanto caminhava pelo beco, Henrique pensou no melhor momento de sua amizade. Naquele dia em que ele se sentou em sua casa, ficou ao lado do túmulo do amigo por um longo tempo, contando a ele sobre todas as mudanças em sua vida e seu relacionamento com Vitória. Depois do cemitério, Henrique decidiu visitar a senhora Torres, que não havia há 2 dias. Tendo chegado à casa, usou a própria chave para abrir a porta como sempre faz e naquela hora, congelou de surpresa. Vitória e a filha Lisa estavam sentadas no sofá da sala. A senhora Torres estava sentada ao lado deles, radiando de felicidade. "Vitória, como você chegou aqui? Como chegou à casa da mãe de Pedro?
Henrique perguntou, dando um abraço na mulher, meio surpreso ainda com a situação. Vitória soluçou baixinho em resposta, dizendo: eu deveria ter te dito antes. Pedro é o pai de Lisa e você é amigo dele, certo? Pedro falou muito sobre você e eu nunca poderia ter pensado que você fosse o mesmo Henrique. Chocado com tudo isso, o homem mal conseguia falar e até mesmo perguntar por que Vitória não foi ao túmulo de Pedro mais cedo ou visitou a senhora Torres, mesmo sabendo que ela tinha uma neta todo esse tempo. Vitória respirou fundo e contou sua história, e disse que acabou que eles se separaram pouco antes de Pedro se juntar ao corpo de fuzileiros navais. Os dois tinham acabado de terminar o ensino médio, e nenhum deles estava pronto para um relacionamento sério. Infelizmente, Vitória só soube de sua gravidez quando Pedro já estava servindo no corpo de fuzileiros navais, tendo escolhido ressentir-se dele. Vitória decidiu não contar a ele sobre sua gravidez e seu futuro filho. E então, depois disso, Vitória acabou descobrindo sobre a morte de Pedro apenas quando Lisa já tinha 3 anos de idade. No entanto, sobrecarregada com seus próprios problemas e preocupações, Vitória nunca conseguia encontrar tempo para visitar o túmulo do pai de sua filha. Além disso, ela estava envergonhada de olhar aos olhos da mãe de Pedro, pois ela escondia uma neta há muitos anos. Mas agora que o novo homem entrou em sua vida, Vitória decidiu encontrar a mãe de Pedro e contar a ela toda a verdade. Olhando para baixo em culpa, Vitória pediu à mulher que a perdoasse por não ter se manifestado por tanto tempo. Depois de ouvir a história de Vitória, Henrique a abraçou e prometeu que a partir de agora não haveria mais segredo entre eles. Ouvir as palavras da garota fez a senhora Torres chorar. Ela abraçou alegremente sua neta, que tinha os mesmos olhos que seu filho Pedro. Mas, como se viu, havia mais surpresas vindo em sua direção. Com um sorriso misterioso em seu rosto, Henrique puxou a caixa de joias do bolso de trás e depois, com um sorriso de aprovação da senhora Torres, e Lisa, aquele homem, propôs o casamento à Vitória. Sem um momento de hesitação, a garota disse sim. Pela primeira vez em anos, a casa da senhora Torres estava cheia de alegria. Finalmente, depois de tanto tempo de infortúnios e tristezas, a senhora Torres e Henrique finalmente encontraram alguém para fazê-los felizes. E é isso que eles sonhavam há muitos anos. Se você ficou até aqui, espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos para mais histórias fascinantes.